Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Gente, o que que aconteceu nesta noite de terça-feira, né? Hoje nós vamos falar da Copa do Brasil, da vitória do Corinthians, e que vitória, né? E que vitória. Esse confronto existia e ainda existe uma mística em torno de um tabu, que é o São Paulo vencer na Neoquímica Arena, né? Mas, obviamente, isso é muito, tem uma questão muito folclórica, mas eu não acho que, em alguns momentos, isso pesa dentro de campo, tá? Em alguns momentos, a perna pesa, erros de decisões, todo mundo quer ser o herói, mas eu acho que em algumas outras partidas, em algumas tantas outras partidas, isso não pesa. Eu acho que são circunstâncias do jogo e mais do que circunstâncias e mais do que o torcedor, porque o torcedor corintiano ele é reconhecidamente uma força da natureza. Jogar em Itaquera não é fácil. Todo mundo fala isso, a força da fiel. Isso, obviamente, que é tratado como algo lúdico, né? Folclórico, mas tem o seu peso. Mas além da presença do torcedor, do apoio do torcedor, eu acho que tem coisas que vão muito além da mística, coisas que vão muito além do tabu, coisas que vão muito além do folclore, tem coisas que dependem muito dos jogadores, tem coisas que dependem muito do talento individual dos jogadores. E nesta noite, Renato Augusto, ele mais uma vez deixa o seu cartão de visita. Que cara diferente. Que cara diferente. É um absurdo o que esse cara faz, o que ele segue fazendo. Eu lamento muito, assim, que o Renato ele sofra tanto com lesões, porque, cara, o que que esse cara poderia ter se tornado, né? O que ele é, o que ele é, porque hoje ele é um gigante, ele é gigantesco, né? Mas o que ele poderia ter se tornado em termos de, cara, sim, até de participação no futebol internacional. Óbvio que o torcedor corintiano celebra muito que ele esteja no Corinthians, e isso é muito bom. Muito bom ter um atleta com esse nível jogando no futebol brasileiro, mas você fica assim, você fica se perguntando assim, cara, se não tivesse tido tantos problemas, o que que esse cara poderia ter feito na Europa, né? O quanto ele poderia ter arrebentado, porque mesmo hoje, ele poderia, você olha ele, pô, há 5, há 10 anos atrás, ele poderia ter arrebentado na Europa tranquilamente, né? Mas para a tristeza de uns e para a alegria de outros, e a alegria, eu digo, da massa corintiana, ele é um cara que tem muita identificação no Corinthians. E ele com a camisa do Corinthians é algo absolutamente espetacular. É algo diferente. É algo mágico. É um relacionamento que vai muito além, como eu falei, é algo que vai muito além da força da fiel, do folclore, do tabu. É uma coisa que transcende. Isso sim transcende futebol. Isso sim. Não, não como falou o Tite aí na Copa do Mundo, né? Isso sim é algo que transcende futebol. Tô falando da bola jogada, né? Do que ele faz dentro de campo. A gente vai falar um pouco mais sobre essa grande vitória do Corinthians para cima do São Paulo, dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians abre o placar com esse cidadão, né? Com esse cidadão que ele é um fora de série. O São Paulo chega ao empate com um lance até um pouquinho de sorte. E o Renato Augusto, mais uma vez, faz a diferença num erro bizarro, né, do Caio Paulista. Vamos chegar lá, tá? A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje as palavras do Dorival Júnior. Entender o que na visão do Dorival Júnior aconteceu. Porque nos últimos anos, o que a gente tem falado, né? O São Paulo, quando não tem crise, ele inventa uma crise, né? Eu me recordo que quando deu aquela confusão com o Rogério Ceni, né? Que falou que colocou a mão no peito do jogador. Eu esqueci qual é o nome do atleta agora. Cara, tá com o nome dele na ponta da língua, eu esqueci agora. E o São Paulo vivia momentos de calmaria. E aí estourou aquela bomba. E aí a gente sempre fala, né? O São Paulo, nos últimos anos, quando tá tudo bem, o São Paulo mesmo inventa uma crise. O São Paulo estava vivendo um momento mágico após eliminar o Palmeiras, fazendo dois grandes jogos contra o Palmeiras, né? Um no Morumbi, o outro no Allianz Parque. E em questão de uma semana, o time se colocou numa fria, o time se colocou numa polêmica, criou uma crise
para si mesmo, começando pelo Dorival. O discurso sobre o Flamengo, de que ele quer voltar para lá, de que ele quer finalizar o trabalho, é o mesmo discurso que ele fez em relação ao São Paulo, mas hoje ele é treinador do São Paulo, né, gente? Eu entendo, assim, a gente tem que ser profissional e tem que falar sobre coisas de forma profissional. Mas ele está no São Paulo Futebol Clube hoje. Sim, tem momentos e tem hora para você falar certas coisas. E ele, como um cara experiente como é, ele deveria saber melhor do que ninguém que existem coisas que, pô, eu posso falar, mas não é o momento. Né? Não é o momento de falar isso, isso não é a hora. Né? Não é a hora. Teve a questão do Rafinha, que o São Paulo liberou o Rafinha para ir jogar na Alemanha, né, fazer um jogo lá festivo no Bayern de Munique, e isso gerou muita polêmica, muita controvérsia. Teve gente que falou: "Ah, tá legal, pode ir, tem que liberar mesmo". Tem torcedores que vão pro lado emocional, né? Pô, o Rafinha representando o São Paulo na Europa, o Rafinha representando o futebol brasileiro. Cara, não tem como deixar de destacar que essa viagem teve impacto, tá? Essa viagem teve impacto. Porque não é uma questão da vontade ou não do atleta. Deixa eu pular aqui já para a agenda do dia. Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, antes que me esqueça, a agenda do dia e os jogos da rodada, tá? Não é uma questão apenas de, pô, tô com vontade de jogar, quero jogar. É uma questão logística, gente. A gente acho que quase toda semana a gente fala de logística, de problema logístico. O problema que muitas equipes do futebol brasileiro enfrentam. Porque você pode estar bem fisicamente, mas mentalmente isso te gera um desgaste. É uma viagem para a Europa, é uma viagem para a Alemanha. Ah, foi primeira classe. Não importa, gente. É uma viagem longa, é cansativa, é desgastante, é um tempo onde ele não está concentrando para o jogo, é um tempo, porque ele não consegue ficar o tempo inteiro pensando no jogo, né? Ah, vou me pilhar, vou me motivar aqui. Não dá. Se ele consegue fazer isso por 1 ou 2 horas no máximo. E aí não tem a preparação adequada em termos psicológicos, né? Na questão da mobilização para o jogo, ele não está junto com o elenco, não tem aquela preparação física ideal para o jogo de ativação muscular mesmo, né? Que você sempre faz todo dia, nos dias que precedem o jogo. Então, tudo isso, isso pesa. Isso pesa. E para mim, pesou dentro de campo. Porque o Rafinha que entrou em campo na Neoquímica Arena, muito diferente do Rafinha que entrou em campo para encarar o Palmeiras. E volto a repetir, não é por uma questão dele estar com vontade ou não, dele querer jogar ou não. É um negócio que pesa na parte psicológica, no próprio estado de ânimo do atleta. Eu acho que pesou, tá? Eu pessoalmente acho que pesou. Acho que o São Paulo errou e acho que errou o próprio Rafinha. De ter olhado e falar, gente, eu sei a importância que tem esse jogo, mas eu tenho um jogo de mata-mata que é muito mais importante. Que além do jogo tem um tabu a ser quebrado. Esse é o segundo. Primeiro ponto, declarações de Dorival. Segundo ponto, o Rafinha ter sido liberado. E o terceiro ponto é que o Dorival, na rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, ele poupou pouquíssimos jogadores, né? Ele poupou pouquíssimos jogadores. E aí, agora é óbvio, né? Agora é fato. Agora a gente tem que falar sobre fatos. Eu acho que pesou também. O Dorival, ele tá com um discurso que eu acho muito bom. Eu acho absolutamente válido e eu parabenizo por isso. De jogar jogo de fazer jogo a jogo. A gente não tem um objetivo. A gente tem o próximo objetivo. E o próximo objetivo é o próximo jogo. Acho isso fantástico, porque ele sempre vai usar o que ele tem de melhor em todas as partidas. Só que ele é um cara muito experiente. Quem sou eu para falar o que o Dorival tem que ou não fazer, o que ele deve ou não fazer, ou o que ele sabe ou não fazer? Mas ele sabe melhor do que ninguém que se você não poupar, se você não priorizar um jogo, se você não priorizar uma meta num curto prazo ou no médio prazo, você não vai alcançar os seus objetivos. Porque perdeu para o Cuiabá e agora perde para o Corinthians. Então foi uma escolha que para mim. Agora, obviamente, depois falar depois do jogo é muito fácil, né? Depois falar depois do jogo. Falar depois do jogo é muito fácil.
Mas é o fato. Agora é uma realidade, porque antes a gente pode projetar. Antes a gente pode falar, não, como eu mesmo falei após o jogo contra o Cuiabá, o time está claramente se poupando com a cabeça no jogo contra o Corinthians. E a verdade é que aquele jogo, eu acho que o time jogou mal por conta das circunstâncias. De você ter que fazer um jogo fora de casa, né? Você vai enfrentar o Cuiabá, chegar lá é uma viagem que não é curta, tem o desgaste da viagem, tudo isso foi gerando desgaste, né? E o time chega lá, não tem muita torcida, tá uma desmotivada, dá uma baqueada, você tá com a cabeça um pouco no jogo do Corinthians, só que você gerou um desgaste psicológico, um desgaste mental, um desgaste físico com essa brincadeira. E você vai pro jogo contra o Corinthians sem estar nas suas melhores condições, sendo que o Luxemburgo ele fez o planejamento para esse jogo. O Luxemburgo fez o planejamento para esse jogo. Então agora, antes disso, antes de tudo, a gente faz projeções. Depois que acontece é fatos. E quando se tornam fatos, a gente tem que falar sobre os fatos. E o fato é que eu acho que pesou. Eu acho. O Dorival com os números da participação dos atletas, da movimentação, do comportamento tático, ele vai saber melhor se pesou ou não. Ele pode até dizer que não pesou. Mas pra gente que é leigo, a gente soma os placares agregados do jogo contra o Cuiabá e agora do jogo contra o Corinthians, não tem como não dizer que não pesou. E que foi uma escolha equivocada do Dorival e que o São Paulo se colocou numa crise desnecessária, no momento desnecessário. As situações, né? E o Corinthians vivendo um estado de espírito absolutamente fenomenal. Você vê que quando passa a fase ruim, começam a vir os bons resultados, você entra numa onda de boas vibes e como a coisa acontece, né? E acontece assim de forma muito natural, de forma muito natural. E não é o acaso, e não é o destino, e não é sorte. Cara, é da atuação dos jogadores, da vontade dos jogadores e de ter um cara absolutamente diferenciado no seu elenco, que é o Renato Augusto. Um espetáculo de jogador, uma festa gigantesca. Vamos para as notícias esportivas do dia, começando aqui por Corinthians, tá? Site do GE, o mandante. Vamos começar por Corinthians. Corinthians bate o recorde de público na Arena em vitória sobre o São Paulo. 46.517 pessoas pagaram ingresso para ver a primeira semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians bateu o recorde de público da Neoquímica Arena. Então, aquela questão da força da Fiel, a força da Fiel, tá aqui, né? Tá aqui, aqui. Até então, o jogo de maior público na Casa Alvinegra, em Itaquera, tinha sido a final da Copa do Brasil em 22, contra o Flamengo. 46.486 pagantes. Até então, o jogo do Corinthians com a maior torcida em 23 era o clássico contra o Palmeiras, no Paulistão, que recebeu 45.505 pessoas. A força da Fiel, né? Vamos seguir. Renato Augusto comemora a vitória, desempenho individual no clássico. Guardar com carinho tem que ser guardado com muito carinho. Meia marca 2 gols do Corinthians, no Majestoso, e coloca o Timão em vantagem na briga por uma vaga na Copa do Brasil. E vamos pegar aqui algumas aspas do Renato Augusto. Minha carreira toda foi assim. Passei por muitas dificuldades. Consegui juntar forças, me reerguer e passar por cima de tudo. Vai ser assim até o final. É um orgulho muito grande jogar aqui nessa arena. É diferente a atmosfera, parece que as coisas acontecem diferente. Quero aproveitar cada jogo aqui porque realmente me dá prazer. Ele fala uma coisa muito importante, de juntar as forças e se reerguer. Porque muitos jogadores, e não é só a vida de um jogador de futebol, mas na vida de qualquer pessoa. Quando a vida vai te dando porrada, tem gente que desiste. Tem gente que desiste. Ah, cara, não dá, mano. Eu tô tentando, eu tô me dedicando, eu tô me esforçando. Tô aqui trabalhando na humildade, com muita fé, sem prejudicar ninguém. E, pô, essas coisas que aconteceram comigo, não consigo mais, cara. Eu não tenho mais cabeça. E o cara que foi mega vitorioso na carreira, foi jogar no futebol chinês, fez a sua grana, ele tinha tudo pra já, sabe, tá no momento de, pô, vamos preparar a aposentadoria, já tô cansado, né, de ficar lutando contra isso. E não, né? Não tem.
por isso que eu sempre falo para vocês, um atleta para chegar num nível profissional, ele pode dar sorte. Óbvio que ele pode dar sorte. Mas ele não se mantém num nível competitivo tão alto se ele não tem essa competitividade no sangue. Ele tem que ter essa competitividade por natureza. Por isso que muitos não fazem sucesso. Você pode até pensar assim, pô, quando eu era criança eu conheci cada cara talentoso, e eu pessoalmente conheci cada cara fora de série quando eu era criança. Mas uma coisa é você ser fora de série e outra coisa é você ter essa resiliência, porque, como eu disse, alguns dão sorte e a vida projeta esse cara. Aparece um olheiro aqui. Eu me recordo, por exemplo, do Amaral. O Amaral ele falou: eu nunca quis ser jogador de futebol. O Amaral disse que nunca quis ser jogador de futebol, ele nunca se inscreveu numa peneira. Ele foi fazendo as peneiras porque as pessoas falavam para ele ir. Ó, te inscrevi numa peneira. Tá, eu vou lá, vou fazer o teste. E assim foi indo a vida do Amaral, né? A vida foi levando ele. Então, fora os anjos na vida dele que colocaram ele nesse caminho, mas teve uma pitada de sorte, né? E tantos outros atletas de tanto talento que se esforçam, que tentam, participam de várias peneiras e não têm sucesso. É a resiliência, né? É de você ser competitivo acima de tudo. Eu não vou desistir. Eu vou insistir. Eu vou tentar. Eu vou buscar. E o Renato Augusto mostra que tem esse perfil. O cara que não desiste nunca, né? Se machuca, ele volta. Se machuca, ele volta. Se machuca, ele volta. E sempre assim, né? Se machuca, volta. Joga em altíssimo nível. Se machuca, volta. Faz partidas bizarras, né? Bizarras de boas. Bizarras de boas. É um cara fora de série e eu acho que assim, a vida é como tem que ser. A vida é como tem que ser. E a partir do momento que você aceita isso, como o Renato aceitou, ele passa por cima das adversidades e ele faz a parada acontecer. Porque ele é muito diferente, cara. Ele é muito diferente. Assim, para mim é o meia mais diferente. Ele e o Arrascaeta, né, no futebol brasileiro, em atuação no futebol brasileiro, acho que é ele e o Arrascaeta. Mas eu, com todo o respeito ao Arrascaeta, ao torcedor rubro-negro, eu acho o Renato Augusto um cara mais fora de série. Assim, é um absurdo o que esse cara faz. E é um talento puro, né? É um talento nato. Vamos de São Paulo agora? Luciano faz o gol pelo São Paulo e provoca a torcida e gera confusão, né? Eu não entendi. De verdade, eu não entendi a substituição do Luciano. Eu acho que Quer dizer, eu entendi. Eu entendi, mas eu acho que não deveria ter substituído. Tá? O Luciano, ele. Depois do gol, camisa 10 do São Paulo foi comemorar perto da torcida rival. Deu um chute na bandeira de escanteio, que tem o distintivo do Corinthians e provocou torcedores. Outros jogadores, como Caio Paulista, também se dirigiram à torcida adversária. Comemorou cedo demais, né? Comemorou cedo demais. A reação das arquibancadas foi imediata. Torcedores atiraram copos, inclusive tem alguns aqui, né? Atiraram copos, maços de cigarro, isqueiros, entre outros objetos. Os jogadores corintianos cobraram o Luciano, que rebateu e discutiu com o Renato Augusto, e depois com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí depois ele ficou bravo, né, com o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, estou aqui para dar parabéns a ele. Realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians. Eu não pude comemorar um gol. É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada, o futebol está acabando. Está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá cartão, tá? O Luciano tomou cartão e desfalca o São Paulo no próximo jogo, tá? No jogo da volta. Mas eu entendo a substituição do Luciano porque ele estava muito pilhado, né? O Luciano, eu acho que assim, o time do São Paulo, metade do time, metade não, sim, tinha um terço do time estava apático, um terço do time estava jogando normal, sim, sem pressão, mas também sem pressão de resultado e sem pressão de medo, né? Sem pressão de medo. E um terço do time estava pilhado. E nesse um terço do time pilhado, 90% era o Luciano, né? Cara brigador, pilhado o tempo inteiro. O gol dele foi com um pouquinho de sorte, né? A bola bate na trave, rebate no Cássio e entra, né? Tanto que é dado o gol contra do Cássio. Porque a bola estava saindo, né? A bola estava saindo, Cássio pulou para defender, bate nele e entra no gol. E eu entendo a preocupação do Dorival de eventualmente perder um jogador.
Falei, pô, ele tá muito pilhado. Eu preciso tomar cuidado porque se ele for expulso, aí lascou, né? Mas lascou de vez, porque o Luciano, como eu falei, ainda com o Luciano em campo, a percepção que me passava é um terço do time tá apático, absolutamente fora do jogo. Um terço do time tá jogando bola, tá jogando normal, fazendo o normal, aquilo que deveria fazer no dia a dia. E o outro terço tá pilhado. E o Luciano mantinha esses três alicerces ligados, né? Interconectados. Com aquele jeito dele, né? Puxar o calção, bater boca, falar com o juiz, provocar torcedor. Teve tudo isso, né? Teve tudo isso. E eu acho que quando o Dorival tira o Luciano, ele perde esse cara, essa peça que estava conectando todas as pontas. Que ainda mantinha o São Paulo bem na partida, bem focado na partida. Mesmo os jogadores que estavam apáticos no jogo, que estavam um pouquinho de segurança, que não passavam confiança, o Luciano puxava a confiança desses caras. E ao sair, aí eu acho que é, metade do time fica apático e metade do time faz um jogo ok. Faz um jogo que tem que fazer, né? Um jogo taticamente disciplinado e um jogo que o São Paulo faria normalmente contra qualquer outra equipe. Um jogo contra o Corinthians, um clássico majestoso, você tem que estar pilhado. Não tem jeito. É um clássico, é torcida única. Você tem que estar pilhado. Por isso que eu acho que foi um erro. Mas entendo o lado do Dorival, tá? E o Luciano, ele, obviamente que ele ironiza o Wilton Pereira, pode até ser denunciado pelo STJD, tá? Mas espero que não, porque não tem jeito, assim, qualquer coisa que você vai fazer num estádio, num clássico, vai soar como provocação. Óbvio que ele provocou demais. Ele poderia ter comemorado de outra forma, mas ali é extravasada, porque quando o Renato Augusto faz o primeiro gol, você imagina o que ele ouviu do torcedor corintiano, né? Você imagina o torcedor corintiano no estádio, o que eles não devem ter falado pro Luciano. Na hora que ele faz o. Na hora que ele. Vou falar que ele fez o gol. Mas foi dado o gol contra pro Cássio. Na hora que ele faz o gol, ele vai extravasar mesmo. Ele vai extravasar mesmo. Só que tem esse fator, né? Só que tem esse fator. É torcida única. Você tem que tomar cuidado com certas coisas. Você pode causar uma confusão desnecessária. A arena do Corinthians é uma arena moderna, ou seja, não tem aquele vão entre o campo e a arquibancada. Para alguém invadir o campo é dois palitos. Ah, tudo bem, invadiu o campo, a torcida, o clube vai ser punido. Tudo bem, o clube pode até ser punido, mas e na hora que os caras decidem invadir? E na hora que os caras vão para cima de você? E na hora que você apanhar do torcedor? E na hora que você causar um tumulto, uma confusão que extrapola o futebol? Então tem todos esses fatores, eu entendo todos os pontos. Entendo o lado do Luciano, acabei de defender o lado dele, mas ele também, ele é profissional, ele tem que entender que é, é, algumas atitudes podem inflamar o torcedor por um outro caminho. Ah, mas não justifica, o torcedor não pode se destemperar. Sim, o mesmo vale para ele. Então, se você tá vendo que se você joga para um lado, você também tem que jogar para o outro. O torcedor não pode se destemperar, ficar maluco e invadir estádio, tudo bem. Então, o atleta também não pode se destemperar, ficar maluco e provocar o torcedor. Eu concordo com ele, assim, pô, tem algumas coisas que tem que relevar, né? Pô, você tem que relevar algumas coisas. Cada comemoração você vai dar cartão amarelo, é um jogo de torcida única. Eu acho que assim, se já vai fazer um jogo de torcida única, para algumas coisas que acontecem dentro de campo, você tem que ser conivente. A arbitragem tem que ser conivente. Eu entendo isso. Mas eu também entendo o ponto de ter que punir um atleta, porque isso pode reverberar de uma forma que sai do controle. E se todos os corintianos decidem invadir o campo? Não há polícia, não há segurança que contenha. Né? Aliás, nada a gente passou aqui pelo público. Cadê o público? 46.517 pessoas. Se 1.000 pessoas decidem invadir o gramado, ninguém segura, cara. Eu tô falando só de 1.000, hein? Foi mais de 46 mil. Tô falando de 1.000. Se 1.000 pessoas inflamadas decidem invadir o campo, como é que faz, né? Então eu entendo todos os pontos, todos os pontos de vista, mas aqui é sobre o amarelo, né? Luciano leva amarelo, desfalca o São Paulo, e aí ele ironiza aqui mais uma vez a fala do Luciano. O Wilton está de parabéns. Eu acho que o Luciano está de parabéns, porque ele foi um cara que, minha opinião pelo menos,
Ele foi o cara que, naquele jeitão dele, pilhadão mesmo, pro jogo, ele foi o cara que sustentou o São Paulo por muito tempo. Manter o São Paulo motivado e concentrado pro jogo, né? Acho que entendo o lado do Dorival, mas acho que acabou errando. Porque um clássico com torcida única, você precisa ter um jogador como esse dentro de campo, né? É fundamental. E aqui sobre o Caleri, ele deixou o clássico com dores, não é a primeira vez que o Caleri sente dores. E não sei não, assim, o centroavante deixou o time do São Paulo ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians. Acho que aconteceu contra o Palmeiras também, não foi não? Agora tá me falhando a memória. Eu não sei, cara, problema no músculo posterior da coxa. Não sei se é caso do Departamento Médico do São Paulo já pegar e falar, olha, galera, eu sei que você quer jogar, mas isso queima uma substituição, né? E assim, quando você tem o técnico tem uma quantidade limite de paradas para substituição. Então você acaba queimando essas paradas também. Então, acho que é uma coisa assim, do departamento de médico de chegar e falar, gente, vamos fazer o tratamento correto para você voltar bem e fazer uma sequência. Não adianta ficar nessa. Fica um jogo fora, aí o outro jogo você joga meio tempo. Fica um jogo fora, joga meio tempo. É ruim pro próprio atleta, né? É ruim e pro clube também, que, pô, agora não tava esperando com essa substituição, vou ter que fazer, queima uma substituição, queima um tempo de parada e por aí vai, né? Eu acho que vale assim, pô, vamos ver o que, que tem mesmo, de fato, vamos fazer o tratamento sério. O tratamento para recuperar mesmo, né? Não o famoso tratamento. Tem o tratamento convencional, como é que eles falam? Tem o tratamento convencional e tem o... Enfim, né? Vambora, é isso. Sobre o clássico, é isso. A gente vai chegar na coletiva do Dorival daqui a pouco. Mas parabenizar mais uma vez esse gigante, porque foi um gigante mesmo. Monstruoso que fez a atuação do Renato Augusto. E falha do Cássio, um jogo de falhas, né? Falha do Cássio e falha do Caio Paulista, que errou o corte, né? Que acabou errando ali o time no segundo gol, né? O lançamento do Murilo. E ele pula, não pega nada, sobra pro Renato Augusto. E ele, com um ângulo muito comprometido, ele consegue fazer o gol. Que gigante, né? Que monstro. Vambora, vamos com as notícias esportivas. Vamos falar de Palmeiras. Falar de Palmeiras. Começo pela notícia da Gabriela Neri, né? Que a Justiça de Rio de Janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro prendeu o torcedor suspeito agora, que é o Jonathan Messias Santos da Silva. O que foi preso primeiro era Leonardo, se eu não me engano. Eu falei naquela época, gente, vamos ter cuidado, porque primeiro é preciso analisar as imagens, é preciso analisar com cuidado, porque briga de torcida a gente sabe que é coisa que voa para tudo quanto é lado. Eu não falei que ninguém atirou, não falei que não tem culpado, eu falei que tem que pegar o culpado certo. E aparentemente o outro torcedor não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava no meio da confusão, mas ele não tinha nada a ver com aquilo. É aqui o laudo sobre a morte dela, né, da Gabriela Nelly, hemorragia aguda externa traumática. Tem mais detalhes aqui, tá? O torcedor foi preso na terça-feira, e ele chegou em São Paulo, se eu não me engano, né? Chegou em São Paulo. E vamos ver se tem mais detalhes aqui. A delegada afirmou que Jonathan é a única pessoa a jogar garrafa naquele momento em direção aos palmeirenses. Segundo o DHPP, foram mapeados os torcedores do Flamengo que vieram do Rio a São Paulo para assistir a partida contra o Palmeiras. Ivalda afirmou que em um dos vídeos que o DHPP teve acesso, é possível identificar o som de garrafa se quebrando. A gente separou os ruídos de quando a garrafa bate. Tem estilhaço e em um segundo ele atinge a Gabriela. Então, eles captaram o som, o áudio, ouviram o barulho do estilhaço e logo na sequência eles detectam que a torcedora Gabriela Nelly é atingida. E este é o torcedor, né? Este é o torcedor, o momento que ele atira a garrafa. Segundo ela, a garrafa lançada por outro torcedor palmeirense em direção aos torcedores do Flamengo ocorreu depois que a Gabriela já estava com a mão no pescoço. Lesão fatal causou um corte de 3 centímetros. Cara, isso aqui é o que eu falei. Você morrer desse jeito é coisa de filme de terror, gente. Isso aqui é uma coisa de filme de terror.
tá? Sabe aqueles filmes que você vê, é, filme de premonição, sabe? Filme de caso policial, é uma parada é nesse naipe, tá? O cara cortou a jugular da mulher. E o outro torcedor, tem o nome dele aqui, ele vai ficar em prisão preventiva, né? É prisão preventiva que se fala? Eu não sei, vai ficar, a prisão é válida por 30 dias e pode ser prorrogada. O outro torcedor, tem o nome dele aqui, que ele foi liberado, né? Porque ele aparentemente ele não arremessou nada naquele momento. Ele pode ter até arremessado alguma coisa. E ele afirmou que arremessou gelo, mas não foi no momento em que ela é atingida, né? Bom, o que a gente tiver de notícia desse caso, a gente vai falar, obviamente, porque é um caso que causou muita comoção, inclusive para mim, e eu tenho a curiosidade de saber como é que vai ser o desfecho desse caso, tá? Vamos sobre Palmeiras ainda. 156 milhões, dois titulares e três que já saíram. Veja o balanço de reforços do Palmeiras com a presidente Leila Pereira, tá? Vambora, que Palmeiras é bom destacar, é bom deixar claro para o torcedor. Eu não preciso falar isso, mas é bom deixar claro para os outros torcedores que o Palmeiras ainda não contratou ninguém nessa janela, tá? Em busca de seu primeiro reforço na atual janela de transferência, contratou o Arthur na janela do começo de ano, mas nessa, Arthur e Richard Rios, se eu não me engano, né? Nessa do meio de ano ainda ninguém. Vamos embora. Durante o Palmeiras investiu mais de 156 milhões de reais em contratações durante a gestão Leila Pereira, iniciada no início de 21. Com apenas duas contratações nesse ano, a presidente e o diretor de futebol têm sofrido pressão dos torcedores na busca de novos jogadores para reforçar o elenco do técnico Abel Ferreira. Tem mais aqui detalhes? Isso não significa que não foram feitos investimentos em contratações. Só que das 10 realizadas pela gestão Leila, apenas 10 contratações na gestão Leila. Apenas 2 jogadores são titulares. O zagueiro Murilo, que custou mais de 15 milhões, e o atacante Arthur, que custou 45 milhões. Em contrapartida, 3 desses reforços já deixaram o clube. O meia Bruno Tabata, recorda ao torcedor que o Bruno Tabata ele foi contratado para substituir Gustavo Scarpa. Né? O Scarpa tinha falado que ia para a Inglaterra, que ia sair, que não ia renovar com o Palmeiras, que ia para o futebol europeu. E o Palmeiras então foi atrás de Bruno Tabata. Nem no Palmeiras está mais, né? Foi erro. Os centroavantes Rafael Navarro, esse aqui era do Botafogo, foi artilheiro na Série B, e Merentiel. Enquanto mapeia o mercado, então, assim, é só para dizer que contratação boa é aquela que dá certo, né? Contratação boa é aquelas que deram certo. As que não dão certo são ruins. E eu acho que é por isso que o Palmeiras hoje é muito comedido no mercado. Porque já investiu uma certa grana, são 156 milhões, e só 2 titulares, né? E 3 desses que foram contratados já saíram. Então é por isso que o Palmeiras segue um pouco mais cauteloso no mercado. E eu sou totalmente a favor disso. Sou totalmente a favor. Óbvio que o torcedor fica maluco, mas tem que ter a razão, né? Tem que ter a razão. E uma possível sondagem do Palmeiras é em relação a Santiago Reze, volante do Huracan, da Argentina, jogador de 21 anos. Cara, essa contratação aqui, para mim, não cabe pro Palmeiras, tá? O Palmeiras já contratou. O Palmeiras entrou numa vibe de contratar jogadores jovens e promissores com potencial de revenda. Cadê que algum desses viraram, né? Nenhum desses virou. Acho que essa contratação é arriscada. Acho muito arriscado. Porque ele não deve ser barato, né? Deixa eu ver. Ele é muito novo. A principal carência do elenco. Deixa eu ver se tem mais notícias. Valores, né? Valores. Tem valores? Não tem valores, né? Mas pela idade eu acho que não cabe pro Palmeiras. O Palmeiras precisa de um cara que chega para jogar. Um cara que chega para jogar. É uma coisa que o Abel sempre fala. Só que ele mesmo não dá sequência para muitos jogadores. Você vê que assim, o Arthur chegou e jogou. Ok, era um pedido, eu acho que pessoal era um pedido pessoal do Abel Ferreira e pela coletiva do Pedro Caixinha, após a negociação, ele sugeriu que o Abel Ferreira sugeriu que o Abel Ferreira conversou com o Arthur. Então ali o treinador até conversou com o atleta para entender.
Era um cara que ele queria de qualquer jeito, foi contratado. O volante, o Richard Rios, chegou e jogou, porque era uma carência do Palmeiras. Então, assim, não adianta ele contratar, o Palmeiras contratar um jogador se o Abel não vai dar sequência pro cara. Eu me recordo, assim, uma das maiores promessas e um dos jogadores mais caros contratados pelo Palmeiras foi o tal de Lopes, né? O centroavante. O cara nunca teve sequência. O cara nunca teve. Ah, mas ele faz um jogo. Aí o torcedor vai falar, ah, mas ele faz um jogo bom e dois jogos ruins. Cara, você tem que pôr o cara, mano. Você não contratou ele? Você tem que dar sequência pro cara. Se o cara não tiver ritmo de jogo e confiança, ele nunca vai virar. Esse que é o problema do Abel. O Abel, ele quer um cara para compor o elenco. Muito provavelmente esse cara vai compor o elenco, porque tem gente na frente dele na fila. Né? Agora, meio campista, volante. Por mais que seja uma carência do Palmeiras, tem fila já. Tem fila de espera para ser volante no Palmeiras. Ele vai chegar e não vai ser titular. A menos que ele arrebente no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. Aí o Abel vai falar, gente, não tem como, o cara é muito diferente mesmo, o que é muito incomum de acontecer do cara chegar e tomar conta da posição. Isso não é normal. Até porque o Palmeiras, o funcionamento do Palmeiras, taticamente, tem muitas variantes e para o cara entrar nesse esquema de jogo é difícil, né? É complicado. Eu sou mais nem contratado que contratar um atleta de 21 anos de idade que o Palmeiras já mostrou recentemente que não dá certo. Não dá certo, tá? Vambora, ainda mais estrangeiros. Pô, o Palmeiras contratou uma série de estrangeiros e nenhum deu certo. Rafael Veiga minimiza a falta de reforços. Eu acho que é importante o Rafael Veiga falar isso. E pede apoio a Jailson. Dos melhores 5 que já vi. Eu gostei das palavras do Rafael Veiga. Ó, Meia faz comparação com fases de desconfianças que ele mesmo viveu no clube, né? Espero que o pessoal abrace e ele consiga nos ajudar bastante. Eu gosto do Veiga falar sobre isso porque mostra a liderança. Ele é uma das lideranças técnicas do Palmeiras, indiscutivelmente. Só que ele precisa ajudar também, né? Ele precisa ajudar. Se ele tá bancando o Jailson, ele precisa ajudar. E ajudar não é voltando para marcar, é ajudando com bom futebol. Porque se o Palmeiras jogando na fase que tá, sofrendo na retaguarda o tempo inteiro, tudo bem, você pode até sofrer na retaguarda o tempo inteiro, mas com o Veiga arrebentando e o Palmeiras marcando 3 gols por jogo, o Jailson vai ter sequência e tranquilidade para trabalhar. Do jeito que tá, ele vai trabalhar. Ele tá sem confiança, ele tá sem ritmo de jogo e vai ficar na corda bamba o tempo inteiro. Porque o time é frágil. Defensivamente o time é frágil. Então, assim, é uma coisa que o time precisa se readequar novamente? Sim. Então, os caras da frente, que é a principal força do Palmeiras, é o meio-campo ofensivo, esses caras têm que marcar 3 gols por jogo para que o Jailson volte tranquilo. Tá conseguindo fazer isso? Não, né? Não tá, tá complicado. Então vai ser muito difícil que o Jailson tenha sequência. Eu imagino que os reforços do Palmeiras já estão lá, né? Eu acho que os reforços do Palmeiras já estão lá, mas é uma questão de confiança. Muitos deles é uma questão de confiança, tá? Vambora, vamos acelerar aqui que a gente já tá chegando em 40 minutos. Esse aqui é sobre o Botafogo, né? Deixar uma moral pro torcedor botafoguense. Temos 3 notícias aqui do Botafogo. Esse aqui é pro torcedor olhar e eu tava falando, né, da vida de jogador de futebol, da resiliência, do cara ser brigador, competitivo, não desistir nunca. Ex-técnico de Tiquinho diz que tirou R$ 200 do bolso para contratar o atacante no início da carreira. Tem aqui, ó. O CSP oferecia 1.000 e ele pedia 1.500, insistindo que não iria pelos 1.000. Então eu liguei, insistindo que não iria pelos 1.000. Então eu liguei para o supervisor do clube dizendo para tirar 200 do meu bolso. Ramiro Souza, ex-treinador do Tiquinho Soares, treinando no CSP em 2022, né? Percorreu um caminho árduo de indas e vindas. É aquelas coisas mágicas do futebol, né? Daquelas coisas que o futebol proporciona. E o cara, se ele não for resiliente, ele não chega no nível competitivo que hoje tem o Tiquinho. E eu falava do próprio Renato Augusto, né? Camisa nova do Botafogo vaza na internet. Aliás, uma bela camisa, tá? Então o torcedor aí já começa a economizar dinheiro porque é uma bela camisa. Vai economizando, porque camisa não é barato, né? Reparem nos detalhes aqui, tá? Na faixa branca não dá para ver tanto, mas na faixa preta dá para ver. Reparem no detalhes e o Botafogo, se quiser deixar uma moral pra gente, mandar uma camiseta, não tem problema nenhum, a gente agradece.
Mas pro torcedor, pro torcedor, vai juntando dinheiro, porque essa aqui vale a pena, hein? Essa, rapaz, essa aqui vale a pena. Com listas tradicionais em preto e branco, a peça conta com detalhes que remetem ao famoso calçadão de Copacabana. Tá um pouquinho feia, né? Tá um pouquinho. Aqui com. Tô sendo irônico, tá, gente? Tô sendo irônico, hein? Tá só um pouquinho feia a camisa do Botafogo. Vambora. Botafogo bate recorde de sócios torcedores. 50 mil. 50 mil sócios torcedores. Quando o time tá bem, quando as coisas estão boas, o torcedor tá de bem com a vida, tá de bem com o clube, e ele vai lá e ele marca presença. Eu espero que o torcedor continue e que esses sócios torcedores só aumentem, porque isso é importante. Isso é importante para a equipe, para o torcedor também, para ter prioridade na compra de ingresso, né? Muitos talvez não sejam nem do Rio de Janeiro, mas quando eventualmente for lá, e mesmo que não consiga ir para os jogos, para deixar uma força para o seu clube de coração, né? É uma forma que esse torcedor tem para como, assim, como que eu posso contribuir com o Botafogo? Sendo sócio torcedor. Não precisa fazer pix para jogador, como fizeram pro Roger Guedes. Seja sócio torcedor, né? Dá um apoio aí pro seu clube. E para finalizar, Vasco da Gama, Luiz Melo não é mais o CEO do Vasco da Gama. Tá? A nomeação do executivo para o cargo de CEO da empresa sempre foi alvo de críticas. Né? A gente, inclusive, trouxe algumas notícias sobre isso aqui, que ganharam força com os maus resultados. Eu acho que era uma questão de tempo, mas mostra o quão caótico é o Vasco da Gama, mesmo sendo SAF. Na minha opinião, mostra o quão amador ainda é o Vasco da Gama, mesmo sendo SAF. Anunciada nesta terça-feira, a saída de Luiz Melo do cargo de CEO encerrou passagem de 2 anos e meio. Ele teve diversos momentos conturbados nos últimos 12 meses. O dirigente, homem forte da SAF, que assinava documentos do clube como diretor-presidente, esteve à frente das principais decisões desde o início de 21. Participou ativamente da transição para a SAF e ganhou força com a chegada da 777 e assim tornou-se alvo de críticas, de fortes críticas, tá? Ao mesmo tempo que acumulou prestígio dos executivos, ele colecionou inimigos no Vasco Associativo, do qual era CEO desde janeiro de 21. A sua nomeação para CEO causou espanto, revolta e teve como consequência uma debandada de vice-presidentes da gestão Jorge Salgado, tá? Eu acho que, assim, primeiramente, pouco importa com todo respeito a todos que fizeram, todos que participaram da gestão Salgado, tá? Todo respeito, maior respeito do mundo, mas pouco interessa a opinião e a vontade dos vice-presidentes da gestão Salgado, que foi uma péssima gestão, que foi uma péssima gestão. Se eles se debandaram, bom pro Vasco, na minha opinião. Todo respeito, eu sei que todo mundo trabalhou pelo melhor do Vasco. Não estou aqui questionando a boa intenção, estou questionando o bom trabalho. O bom trabalho. Se esses caras são capazes de vamos combinar, fizeram uma péssima gestão, eles têm força para decidir quem é o CEO do Vasco ou não, você me desculpa. O Vasco merece ser rebaixado. Perdão ao torcedor. O Vasco merece ser rebaixado, porque mostra amadorismo. Né? A partir do momento que você vira SAF, a velha política não tem mais vez. Não tem mais chance. E aparentemente no Vasco isso ainda influencia, né? Isso ainda tem um certo peso. É triste, cara. Eu só lamento. Só lamento. Mais uma vez, todo respeito a todo mundo que fez parte de todas as gestões do Vasco da Gama, porque eu tenho a certeza absoluta que todos fizeram o melhor pelo Vasco. Fizeram o melhor. Na verdade, não fizeram o melhor. Fizeram o que eles achavam melhor. Mas não necessariamente foi o melhor para o Vasco, tanto que hoje é uma SAF, tanto que hoje é um caos, é mal administrado, é mal gerido, mesmo sendo uma SAF, é uma gestão amadora e vai seguir assim. Vai seguir assim, porque lamentavelmente o Vasco Associativo que acabou com o Vasco, né, a galera do Vasco, da associação que acabou com o Vasco, eles aparentemente têm força para alguma coisa lá dentro, né? E não deveriam. E não deveriam. E ficam criando crise, né? E ficam criando crise. Isso é o pior de tudo. Quer dizer, eles não estão fazendo pelo bem do Vasco. Eles estão fazendo por algum tipo de vaidade, aparentemente, né? Enfim, a gente fica na torcida para que o Vasco encontre
os bons caminhos e que o profissionalismo fale mais alto, tá? Vambora, agora sim, que a gente se delongou demais. Mas vamos para a coletiva do Dorival, deixando uma moral, então, os créditos aqui para São Paulo FC, canal oficial do São Paulo no YouTube, e sempre fazendo convite para você, torcedor, simpatizante e fã do esporte, fã de Dorival Júnior, deixa uma moral, né? Se inscreve no canal do São Paulo, mas não só do São Paulo, de todas as TVs, de todos os clubes. Deixa o like se você gostar do vídeo, não necessariamente se você gostar do vídeo, mas deixa o like, né? Para dar uma moral para a galera que faz o conteúdo e para as palavras do Dorival aí se difundirem, reverberarem pelo YouTube, tá? Sem mais delongas, vamos com as palavras do Dorival Júnior após essa derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena. Também a saída do Nestor, porque eu tinha era o meu último momento, eu não poderia correr o risco de ficar ali com 17, 20 minutos com um jogador a menos. Então nós não sabíamos qual seria a reação do Nestor depois da batida, apenas para tentar explicar o porquê da entrada e logo na sequência a saída, já que seria um risco muito grande deixá-lo ali naquele momento sem que tivéssemos uma posição mais segura a respeito do atleta. Aqui não sei bem o que foi a pergunta, mas sobre Rodrigo Nestor, né? O Nestor, ele é um cara, ele é um jogador, ele é um atleta habilidoso. Ele é um atleta habilidoso, mas ele carece de confiança. O Nestor, ele é um cara que carece de confiança. E ele, respeitosamente, tá? Pro Rodrigo Nestor, eu acho que ele é um cara de qualidade. Ele é um atleta de qualidade. Eu tô aqui elogiando o atleta, mas ele não é um atleta para jogos difíceis. Ele não é um atleta que vai marcar um gol decisivo, ele não é um atleta que vai chamar a responsabilidade, vai fazer o que o Luciano fez nessa partida, por exemplo. Esse não é o Nestor. Então, assim, não sei qual foi a pergunta, qual o contexto da pergunta, então não vou nem opinar muito. Eu só acho que, assim, o fato até dele ter entrado em campo, eu acho que ele não é atleta para esse jogo, para esse tipo de jogo. Ele não é um cara de imposição física, como tem sido os times do Dorival. O time do Dorival é um time muito aplicado taticamente, mas também tem que ter muita força física. O Nestor não é um atleta de força física, ele é um cara de qualidade, ele é um atleta técnico, mas ele não é de força física. Ele não é um jogo contra o Corinthians, ele necessariamente vai ser um jogo físico e um jogo tenso. São duas características que não batem, que não dão match, né, com o jogo, com o tipo de jogo do Nestor. Eu entendo que o Nestor, ele foi, ele é e ele pode ser importante para tantos outros adversários, mas não para um clássico como o Corinthians. E eu aqui não estou nem queimando o atleta. Ele pode ser um cara diferente e pode ajudar muito o São Paulo em clássicos. Mas especialmente no Neoquímica Arena, pela forma como estava o jogo, pelo contexto como estava o jogo, eu não acho que era um atleta para esse tipo de jogo. Tá? Assim, ele pode até ter jogado alguns bons clássicos, mas esse não é o perfil do Nestor, na minha opinião. E aí, não necessariamente ele tem que ficar de fora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que pela forma como estava o jogo, não era um jogo para o Nestor. Né? Aí, às vezes, é melhor você perder um pouco em qualidade e apostar nos caras que vão estar com aplicação, com vontade. Não, com vontade todo mundo tem, mas com os caras que vão para o jogo físico, que vão para atacar a bola, que vão para dividir os espaços, né? Eu acho que teria muito mais, que agregaria muito mais, né? Dorival, boa noite. No clássico tão equilibrado, de uma fase tão importante, normalmente o detalhe, às vezes, por um lado ou para o outro, define. Você acha que o seu time pecou pelo fato de não ter aproveitado o número excessivo de erros do Corinthians e saída de bola no campo defensivo, principalmente no primeiro tempo? O São Paulo recebeu muita bola na intermediária ofensiva por erro do Corinthians e não conseguiu criar. E se você puder responder também, o que a torcida no Morumbi pode fazer de diferente ou de diferença para o São Paulo reverter a situação? Bom, eu acredito que o Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre muito
muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola, fizemos isso o tempo todo. E infelizmente foram 2 lances assim que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, e o nosso torcedor também sabe fazer isso. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi da mesma forma. Nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que no jogo do Morumbi ela terá um peso especial e vai nos levar a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação. Bom, vamos lá. Ele foi perguntado, né, sobre a questão do São Paulo não aproveitar os erros do Corinthians e tudo mais. Ele fala que o São Paulo poderia ter sido mais feliz em dados momentos e que o Corinthians errou muito porque o São Paulo forçou vários erros. Concordo com o Dorival, é um time que, até pelo retrospecto recente, é um time que está acostumado a jogar junto. Eles já se conhecem, eles sabem o que tem que fazer, eles sabem diminuir os espaços. Como eu falei, eles sabem atacar a bola, sabem dividir o espaço, sabem competir, sabem o que tem que ser feito. O Dorival deve ter feito planejamento, eles treinaram para isso. Então, temos esses jogadores, a gente tem que fazer esse tipo de lance, tem que fazer essa proposta e tudo mais. Eu concordo com o Dorival. Dentro do que ele pensou do jogo, alguns atletas, eles praticaram o que precisavam ser feito. Mas eu volto a repetir, eu vou para aquele ponto de que, assim, você pode fazer um bom jogo, um jogo competitivo, e eu acho que o São Paulo fez em dados momentos. Um jogo competitivo, fizeram bem a leitura de algumas jogadas, souberam agredir o Corinthians. Boa parte do segundo tempo o São Paulo estava atacando, estava pressionando o Corinthians. Então o time que tinha isso. Só que eu volto a repetir, eu acho que muito do espírito dessa equipe ao longo desse jogo, ele veio simbolizado na figura do Luciano. Né? O que o Luciano estava pentelhando, né? Com todo o respeito da palavra, o que o Luciano estava pilhado era algo que e aí, se você tiver outra opinião, não tem problema. A minha percepção, isso é a minha opinião, apenas a minha opinião. Você pode ter uma totalmente diferente, achar que o São Paulo jogou muito e amassou o adversário, mas a impressão que me passou, volto a repetir, é que 1/3 do time estava abaixo, não sei se estava, não vou dizer que estava desmotivado, né? Se jogar contra o Corinthians não é motivo de você, não é um ponto para você estar desmotivado, é algo para se motivar, mas 1/3 do time estava abaixo, o outro terço do time estava fazendo um jogo normal, que faria contra qualquer adversário, nada de mais, nada de menos, normal, que você espera de todo jogador. E o outro terço do time estava, não digo que estava acima da média, mas estava pelo menos pilhado, né? Tava a fim de jogo, tava pilhadão, tava querendo mudar a sorte do São Paulo, tava querendo quebrar o tabu. E muitos desses caras que estavam pilhados vinham na figura do Luciano. Eu acho que o Luciano foi meio que uma peça de ligação entre todos esses componentes. Faltou um pouquinho de sorte, talvez, óbvio que faltou. A torcida fez diferença, ela faz diferença. Porque eu imagino que muitos dos atletas que estavam abaixo, eles estavam intimidados com o torcedor corintiano. Não adianta você falar, o cara é medroso, o cara tremeu. Cara, é uma torcida só. É uma torcida só. Imagina, cara, fica um cara. Imagina assim, o goleiro, Rafael, que não acho que teve culpa nos lances. Fica uma galera na arquibancada atrás o tempo inteiro buzinando na orelha dele.
por mais que ele esteja prestando atenção no jogo, não dá, só tem torcida, só tem torcedor corintiano no estádio. Então assim, pô, tô focado no jogo. Mas uma hora ou outra ele vai ouvir uma provocação, ele vai ouvir uma besteira. A mesma coisa, os caras que estão nos lados do campo. Talvez o cara que está no meio do campo, ele não vai ouvir muito bem. Ele vai ouvir a gritaria dos jogadores do Corinthians, a própria gritaria do seu time. E por mais que o cara esteja focado, ele vai ouvir uma coisa ou outra, vai escapar. E ele vai saindo do jogo, cara. Ele vai saindo do jogo. Isso é normal. Pô, isso é uma coisa de qualquer ser humano. Você imagina você tá num ambiente onde todo mundo tá te olhando feio, tá te vaiando, tá te xingando, tá xingando a sua família inteira, tá falando que você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai ferrar, você vai espalhar a farofa, você vai amarelar. Imagina, os 90 minutos, cara. Se o cara não tá mentalmente assim, muito forte para e é uma decisão, né? Então, são várias coisas que pesam assim pro componente mental, psicológico, né? É uma decisão, é um jogo difícil. Torcida o tempo todo te buzinando na sua orelha, mais de 46 mil pessoas. Então, assim, é compreensível. É óbvio que, assim, tem que ser cobrado? É óbvio que tem que ser cobrado. Não tô falando aqui que tem que passar pano para isso. Tem que ser cobrado. O cara tá numa... Os caras eliminaram o Palmeiras no Allianz Parque. Qual que é o ambiente? Qual que é o ambiente que eles enfrentaram? O mesmo ambiente. Hostilidade pura. Só torcedor do Palmeiras. O mesmo tipo de cobrança e provocação que eles ouviram lá. Eles ouviram na Neoquímica Arena. Só que dessa vez alguns sentiram. Acho que alguns sentiram. Como eu acho que alguns... Eu acho que alguns também sentiram no jogo contra o Palmeiras também, tá? Acho que alguns sentiram lá. Só que ali contra o Palmeiras, como o São Paulo venceu o primeiro jogo, quando o São Paulo faz o gol do empate contra o Palmeiras, aí todo mundo que estava meio intimidado, aí relaxa. Aí começa a se soltar, começa a jogar mais tranquilo. Eu acho que assim, foi a mesma coisa. A diferença é que aqui, pô, assim, é o primeiro jogo. Por mais que tenha empatado, não é uma parada que te dá tranquilidade. O Luciano extravasou e para ele, muito provavelmente deu tranquilidade pro Luciano. Mas para tantos outros, não. Ainda continua um jogo tenso. Porque você não pode tomar mais um. Pô, a gente precisa vencer. E além de vencer, tem o torcedor, semifinal de Copa do Brasil, tem o Tabu Itaquera, tem um monte de coisa que vão somando. Volto a repetir, não tô passando pano. Eu acho que tem que cobrar, porque os caras têm que ser decisivos, tem que ser sangue frio, concordo com tudo isso. Mas só tô contextualizando, né? Do peso que isso faz. Por que eu tô falando isso? Do peso que a torcida do São Paulo pode fazer no Morumbi, no jogo da volta. Se a torcida corintiana intimida o São Paulo, você não tenha dúvida que a torcida do São Paulo, no Morumbi, vai intimidar alguns jogadores do Corinthians. Alguns, né? Cássio não vai se intimidar, isso aí não tem jeito. Você não vai intimidar o Cássio, mas nem que você queira. Você não vai intimidar o Cássio, o Renato Augusto, você não vai intimidar, um Fagner, você não vai intimidar de jeito nenhum. Fábio Santos também você não vai intimidar. Mas tem jogadores jovens na equipe do Corinthians. Esses vão sentir. Esses eu acho que vão tremer. Então, a importância da torcida do São Paulo nesse segundo jogo. Do quanto que eles podem fazer diferente. O problema é que, assim, jogou o Maicon, fez até um bom jogo. O Maicon não vai tremer. Então, se o Maicon entrar com confiança, como ele entrou nesse jogo, inclusive a assistência do primeiro gol foi dele, aí complica. Porque se os medalhões, os caras que podem fazer muita diferença não tremerem, e tem muitos do Corinthians, aí já é um fator que complica. Mas o Vanderlei ele vai ter que mesclar esse elenco, não tem jeito. E um ou outro que eventualmente sinta e que trema, é onde o São Paulo tem que se aproveitar. Então o Dorival já convoca a torcida São Paulina, a torcida tricolor, e eu acho que tem que comparecer em peso, tem que bater recorde de público, porque assim como o torcedor corintiano foi lá e prestigiou e fez pressão e intimidou, a torcida tricolor pode fazer a mesma coisa. Legal, tudo bem, boa noite. Queria mais perguntar sobre a sua escalação inicial, os 11 iniciais que você escolheu para essa partida. A ausência do Nestor, que geralmente aparece entre o time titular. Você esperava que o jogo fosse mais físico do que se apresentou na primeira etapa? Por isso a escolha do meio-campo com as peças mais físicas, mais fortes do que o Rodrigo Nestor? Ou já tinha algo, por exemplo, que o Nestor acabou sentindo durante a partida? Já tinha alguma
algum cuidado a mais em cima do Nestor? Não, nada disso. Ele e Michel têm as características muito próximas. O Michel, para essa partida, eu imaginava que fosse como foi. Um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer, porque os espaços eles existem no campo e o entendimento do espaço é que é muito importante quando você se apresenta para receber bolas. E com o Michel foi assim ao longo de todo o primeiro tempo. Nós tínhamos com ele e às vezes com o Alisson dois jogadores, ou desculpem, com o Luciano, dois jogadores que a todo momento estavam pelo menos um deles desmarcado, em condições de receber essas bolas e buscarem uma profundidade um pouco maior. Eu acho que nós tivemos tudo o que é necessário em uma partida para que você possa ter a partida à sua disposição, o jogo à sua disposição. Eu acho que o São Paulo se posicionou dessa forma, trabalhou corretamente. Infelizmente, no momento final, na decisão final, no passe final, talvez nós não tenhamos tido aí a noite ideal. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo até o próprio Dorival desanimado, né? E ele não costuma ser assim. Ele não costuma ser desanimado desse jeito. Às vezes é com um mau resultado, você via ele com a cara de bravo, né? Pilhadão, ele não tá pilhado, cara. Isso para mim é um péssimo sinal. Isso para mim é um péssimo sinal. Eu vinha falando aqui, né, da postura do Dorival, quando, mesmo, assim, mesmo nas vitórias, que ele não se permitia nem dar um sorrisinho, né? Ele não se permitia nem dar um sorrisinho, o tempo inteiro com um semblante muito sério, muito pilhadão, falando firme. Cara, ele tá desanimadaço nessa coletiva. Tá desanimadaço. Ele transmite isso na fala dele, na feição dele também. Isso me preocupa, porque talvez ele tenha desanimado, porque, como ele fala, pô, talvez a gente falhou ali na última bola, a gente criou condições perfeitas para fazer um bom jogo e eventualmente sair com um bom resultado, e talvez por isso ele fique frustrado, mas, como eu falei, a gente já viu tantos outros cenários onde isso aconteceu e ele tava com um semblante muito sério. Não, assim, é bom trabalhar, né? Vamos. O objetivo é o próximo jogo, que não sei o quê. Pilhadão, né? Pilhadão no próximo resultado. Então, eu acho que isso para mim transmite um sinal pessimista, tá? Pessimista, porque o treinador já passa uma mensagem que não é legal. Não é legal. Mas deixando isso de lado, né? Ele foi perguntado sobre a questão da escolha do Nestor, né? E como eu falei, eu acho que o próprio Dorival sabe que. Eu acho que o Nestor, ele é mais pro jogo no Morumbi. Que ali, o São Paulo também, imagino que vai partir para um jogo físico, taticamente muito aplicado, mas ali como a torcida intimida, o Corinthians vai respeitar um pouco mais e deixa um pouquinho mais de espaço pro Nestor trabalhar, né? Para ele pegar o jogo de frente e fazer as melhores escolhas. O jogo em Itaquera não dá, ele fica perdido em campo, né? Ele fica perdido em campo. E aí é uma coisa que se aprende. É um cara que eu acho que vai aprender a lidar com esse tipo de situação. Mas nesse momento ainda não, né? Ainda não. Então a escolha, é óbvio que ele tem que blindar o atleta e tudo mais, mas eu acho que a escolha foi muito mais disso, né? De que é um cara que imagina a imagem do Nestor, você torcedor. Você imagina o Nestor fazendo o que o Luciano fez nesse jogo? Você não imagina, que não é um cara com esse perfil e ele nem tem que fazer. Ele nem tem que fazer, mas para um jogo como esse, onde tá a torcida adversária em peso, tentando incendiar o jogo a favor do adversário, você precisa ter um cara do seu lado que vai estar com pegada e que vai pilhar o jogo pro seu lado dentro do campo. No jogo em Morumbi é diferente, porque aí o jogo vai estar incendiado pro lado do São Paulo, e aí o Luciano ganha confiança. Como eu falei, pega o jogo de frente, ele olhando o jogo de frente, ele toma as melhores decisões. Aí ele pode ser um cara que faz a diferença. Um cara mais técnico, uma leitura com mais paciência, com mais tranquilidade para fazer a leitura de jogo e tomar as decisões mais corretas. Que eu acho que deve ser a tônica do jogo no Morumbi. Eu imagino que essa decisão vai ser muito suado. Eu acho que vai vir nas penalidades. O torcedor não quer isso, né? O torcedor deve estar me xingando agora, os dois, né?
Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Deve ser um jogo que o Corinthians vai assim, vai estar muito aplicado taticamente. Mas essa equipe do São Paulo no Morumbi, ela joga, ela tem um comportamento diferente já, né? Na atitude, né? Na atitude. Vamos para a última pergunta e a gente finaliza. Dorival, quando o Caleri machucou, você escolheu o Juan, né? Não escolheu um jogador com características mais próximas, que seria, por exemplo, o Erisson. No segundo tempo você coloca o Erisson. Por que essa escolha do Juan, que tem características, né, diferentes do Caleri quando ele se machucou? Em relação ao Luciano, ele levou o terceiro cartão amarelo. Né? Você acha que o cartão amarelo dele foi justo? E qual que é essa perda para o próximo jogo, para o jogo de volta do Luciano? O Luciano é um jogador que faz a diferença no nosso time. Não tenho dúvidas que vai ser uma perda considerável. Mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo. Foi justo o cartão? Foi justo. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você, a todo momento, tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. O Wilton conduziu a partida muito bem. Aliás, todo o trio de arbitragem. E o Juan e Erisson? O Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos. O Erisson está voltando agora. Eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo. Não podia arriscar. Ali você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma alteração. O Erisson praticamente voltou. Seria a terceira partida dele entrando ainda. Então é muito cedo para que ele jogasse todo esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, naquele momento o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal, foi muito bem na função. Uma pena que hoje talvez a nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos. Bom, só para finalizar, né? O Dorival não costuma falar muito de arbitragem. Só que ele até elogia o Wilton, que o próprio Luciano criticou, ironizou o Wilton Pereira Sampaio, e o Dorival parabenizou. Mas ele deixou ali um protesto, né? E não só para esse jogo, ele deixou para outro jogo. Deixa eu só tirar aqui a imagem do Dorival com o olho fechado, né? E não só desse jogo. Ele fala, a gente tem visto outros jogos do São Paulo, onde a gente tem visto 2 pesos e 2 medidas. Que para o São Paulo é um critério e para o adversário não é o mesmo. Eu concordo nesse aspecto com o Dorival, na confusão lá. Ele falou, não entendi isso porque só o Luciano tomou o cartão amarelo. Ele mereceu, mas não entendi só porque ele tomou. Porque uma confusão não começa com uma pessoa sozinho, né? Não começa com um jogador sozinho. Para ter uma confusão, tem que ter mais de um jogador. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar também. Teve uma confusão. Tá, o cara sozinho não faz uma confusão. Uma confusão acontece porque alguém vai lá, o bate-boca começa e por aí vai. Então, nesse ponto eu acho que vale a reflexão. Não estou falando que quem que merecia tomar um cartão do Corinthians. Eu só acho que vale a reflexão. Se teve uma confusão, ok, o Luciano foi o pivô dessa confusão, ele merece o cartão amarelo. Mas e quem estava na confusão também do Corinthians? Quem estava na confusão do Corinthians? E aí, eu acho que é o que eu falei, vale para reflexão. Não estou aqui para falar que quem está certo e quem está errado, só acho que vale reflexão. Aí o Dorival não é um cara que costuma falar de arbitragem, então, e você vê como ele é diferente, né? Fala, mereceu, o Luciano mereceu tomar um cartão, né? Como ele falou, no jogo contra o Cuiabá, mereci tomar o cartão também. Mereci ser expulso, né? Eu mereci a expulsão. Então, cara, eu falo, eu gosto de ouvir as coletivas do Dorival porque ele não olha só o lado do São Paulo. Quando é pra falar, mereceu. Porque tem muito treinador que só fala assim, fomos prejudicados. E quando é favorecido, não fala nada, né? Não fala nada. O Dorival fala os dois.
Pô, erramos aqui, tá? Beleza, teve um erro. Mas e o outro lado, né? E o critério? Eu acho que vale a reflexão. Gente, eu vou finalizar por aqui hoje. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians sai vencedor. Mais do que vencedor, o tabu permanece, que é algo incômodo para o torcedor são paulino. E a gente vai ter hoje, né? Já virou o dia, a gente vai ter hoje a outra semifinal. A outra semifinal entre Grêmio e Flamengo. A expectativa aumenta. Os ânimos começam a ficar aquecidos, se é que a gente pode dizer assim. Mais tarde, já deixo o convite aberto para você, vamos fazer o nosso podcast da Copa do Mundo. A Espanha, neste momento, está goleando a Zâmbia por apenas 5-0. Então, já deixo o convite para você que está acompanhando a gente. Mais tarde vai rolar e a gente vai fazer um resumo pela rodada da Copa do Mundo, tá? Desculpa pelo podcast longo, se você resistiu até aqui, eu agradeço demais. Deixa uma moral pra gente. Encerro as atividades. Um forte abraço e até daqui a pouco com o podcast da Copa. Tchau.